chamo Igor Gimenez, sou sócio da Ribeiro Fialho, coordenador da área civil do escritório, que abarca toda a questão empresarial, também administrativa, regulatória. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre consensualidade, resolução estratégica de litígios e essa mudança de perfil que vem ocorrendo em todo o mundo, especialmente no Brasil, no que se refere à forma de lidar com os conflitos. Acontece que durante muito tempo, historicamente, os advogados eles foram treinados apenas para o embate, para o processo, para o litígio. As faculdades não tinham sequer uma cadeira que tratasse de uma outra forma de resolver os conflitos que não fosse pela via do judiciário, pela via estatal, pela via da heterocomposição, pela via da imposição à força, de uma solução que, naturalmente, à medida que os direitos sociais foram sendo cada vez mais difundidos e garantidos, a cidadania, o exercício da cidadania foi fazendo com que o número de processos crescesse demais, ao ponto que chegasse ao volume que o judiciário já não conseguia mais dar conta. E, no final das contas, o processo estava quase sendo um fim em si mesmo. O bem da vida que se queria decidir ali demorava demais para sair. Muitas vezes, a demora por si só já é um fator de injustiça. Então, a gente vem numa crescente nos métodos adequados de resolução de conflitos. São vários métodos tentando abrir outras portas, que não aquela única porta do judiciário, outras portas para se resolver o conflito e obter a pacificação judicial. São diversos métodos, alguns com autocomposição, como, por exemplo, a conciliação, a mediação, a própria negociação entre as partes, outros que envolvem heterocomposição, como a arbitragem, os comitês de resolução de disputa, o dispute board, e alguns outros, que cada vez mais têm sido notados nas legislações novas à medida que elas são atualizadas. Então, a gente nota uma migração daquele perfil de advogado beligerante, daquele perfil de advogado que só conhecia um caminho para apontar para o seu cliente. Mas a gente tem visto também um problema agora um pouco inverso. Como eu falei, são várias as ferramentas de resolução adequada de conflito e cada uma é adequada para um determinado tipo de conflito. E muitas vezes a gente nota que não há muita clareza quanto às especificidades de cada uma dessas ferramentas e a gente tem visto que as ferramentas equivocadas têm sido utilizadas para determinado tipo de conflito. Isso também tem causado ineficiência, isso também tem causado frustração. É fundamental que o profissional do direito que vai assistir as partes conheça detalhadamente cada uma dessas ferramentas, suas potencialidades, suas limitações, suas vantagens, suas desvantagens, e saiba indicar para o seu cliente qual a ferramenta adequada para aquele conflito, podendo inclusive muitas vezes se fundir mais de uma dessas ferramentas e seguir um escalonamento para que se obtenha a pacificação, para que se obtenha a resolução efetiva do litígio no menor tempo possível e de uma forma que garantam as partes continuam a ter algum vínculo de convivência, seja profissional, seja familiar, enfim, que aquele conflito seja resolvido no menor tempo, sem causar danos insolúveis para aquelas partes que estão naquele momento litigando. Ribeiro Fialho tem se empenhado demais em apresentar esse tipo de solução para os seus clientes. Nós buscamos pensar para além das formas tradicionais de resolver os conflitos. Estamos sempre, obviamente, conversando muito com os clientes para, através de um trabalho conjunto, identificarmos a melhor forma de abordagem para cada desafio. Isso é resolução consensual de conflitos, isso é resolução estratégica, isso é inteligência jurídica
na prática.